Se você, assim como eu, vê com extremo desespero a possibilidade de ver Lula e Bolsonaro disputando a eleição de 2022, eu vou tentar aqui explicar algumas coisas que eu acho que uma terceira via poderia usar a seu favor para ganhar a eleição em 2022. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre possíveis nomes a vice-presidente do Ciro Gomes. É o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre esse tema, dei uma conferida no primeiro. E aqui eu fiz um esqueminha que eu costumo sempre fazer, né? Coloco esquerda num lado, direita do outro, sistema aqui em cima e um discurso mais anti-sistema aqui embaixo. Tanto é que eu coloquei o Bolsonaro aqui embaixo, que apesar dele ser muito próximo do centrão, né? Ele é o centrão, ele tem um discurso muito revolucionário, então a estética dele é anti-sistema, por isso que eu coloquei o Bolsonaro por aqui. Eu acho que o Lula está garantido no segundo turno de 2022. Eu acho que não tem muito o que fazer. Mas eu acho que o Bolsonaro não está garantido no segundo turno de 2022. Eu acho que o Ciro, no começo, estava tentando disputar o voto de esquerda com o Lula, viu que não deu certo. O que está fazendo? Está tentando acenar aqui ao centro, assim como o Lula. Só que o Lula, a gente meio que sabe o que esperar e às vezes não é tão bom assim. O Ciro, ele tem um componente mais de dúvida. Quem é o Ciro Gomes? Ele é um cara um pouco mais maleável. Ele já foi ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, por exemplo, ou Itamar, e hoje ele tem um discurso um pouco diferente do que ele tinha um ano atrás, então a gente não sabe direito qual vai ser o Ciro Gomes que a gente vai ver. Eu acho que se a gente quer tirar o Bolsonaro do segundo turno, a gente preferencialmente deveria atacar o eleitorado por aqui. Um eleitorado mais de direita e mais antissistema. Infelizmente, eu acho que o Ciro Gomes é a pessoa mais apta a conseguir pegar esse eleitorado, porque, além de tudo, ele tem um partido, né? Outros nomes possíveis da terceira via, como Amoedo e Moro, nem partido tem, né? O Amoedo tem partido, mas mais ou menos, né? O Amoedo, né? Não sei se falei certo. Tá legal? Então, eu acho que o Ciro tá acenando aqui ao centro, o Lula também ao centro, e eles querem antagonizar um com o outro. Então, se você quer formar uma terceira via válida, né? Uma terceira via forte, eu acho que o Ciro Gomes hoje é a melhor aposta, mas para isso ele tem uma grande meta, que é tentar se dissociar do Lula, porque ele tem uma história muito próxima ao petismo, né? E isso pode prejudicar muito nesse eleitorado aqui. Então, se o Ciro Gomes quer acenar ao centro, a centro-direita, para tirar o Bolsonaro do segundo turno, ele tem que ir bem em algumas regiões do Brasil que ele não costuma ir bem. Por exemplo, Sudeste brasileiro. Quase metade da população do Brasil é do Sudeste, você precisa ir muito bem aqui. E o Ciro Gomes vai muito mal aqui. Outra parte da população que o Ciro Gomes vai muito mal, pessoas de meia idade, ou seja, aquela pessoa de 35 a 60 anos de idade, que a minha hipótese é que ainda vê ele muito associado ao petismo, né? Também é uma pessoa, também é uma classe que pode tirar o Ciro Gomes do segundo turno. Então o Ciro Gomes ele precisa acenar ao centro, mas precisa ser alguma coisa que dê liga, né? Não adianta você colocar simplesmente qualquer pessoa aqui e falar, ah, não, beleza, vou fazer a média geométrica aqui, média aritmética, e a candidatura vai ser por aqui. Se isso fosse válido, o Geraldo Alckmin teria ganho em 2018, né? E aí a gente viu o fiasco que foi. Então, eu acho que alguns nomes que eu comentei aqui no último vídeo, que foram bem... o pessoal gostou bastante, né? O Calil, quem mais eu comentei? Eu comentei do Calil, comentei do Mandetta, que eu acho que é um nome muito forte, os ciristas gostam muito desse nome. Eu comentei bastante em alguns outros nomes, mas agora eu tô querendo falar de alguns nomes novos. Muita gente falou o nome de vice, o Datena. Datena, talvez. Eu acho que é um cara que vai muito bem aqui na região sul-sudeste do Brasil e tem uma abordagem mais de direita, esteticamente mais de direita, apesar da gente não saber muito o que ele é. A gente não sabe exatamente o que o Datena pensa sobre os assuntos, né? A gente conhece a persona política dele como sendo um apresentador de TV, a gente não sabe exatamente o que ele pensa, mas eu acho que pode dar liga sim, Datena e Ciro. Outra pessoa que eu pensei aqui, meus amigos discordam de mim, aliás, comentem embaixo se vocês concordam ou discordam, uma pessoa que poderia ter um apelo muito forte aqui seria o Scaff. Daí você pode falar, Felipe, o Scaff é Minion. Não sei se é. Eu acho que o Scaff ele é muito mais um oportunista da Fiesp, da indústria, do que propriamente um Minion. Então eu acho que talvez o Scaff fosse um bom candidato a vice
para acenar para essa parte do eleitorado, principalmente do Sudeste, fazer uma abordagem um pouco mais industrialista, um pouco mais comercial e menos restrita ao Nordeste e anti-empreendedora, pró-imposto, que foi sempre uma figura muito associada ao Ciro Gomes, tá legal? Então eu criei esse canal aqui para falar de coisas mais especificamente sobre a terceira via. Dei uma conferida no outro canal que eu tenho também, mas lá eu falo de outras coisas mais genéricas. E outra pessoa que eu acho que teria muita possibilidade, em termos de perfil, de agregar como sendo vice do Ciro Gomes seria o nome do Tarcísio. E o nome do Tarcísio, eu não acho que vai acontecer isso, né? Mas eu acho que ele tem alguns trunfos muito importantes se o Ciro Gomes quiser procurar um vice. Primeiro que ele é um cara extremamente técnico, ele é um cara bastante competente. Então, pessoas que trabalham com infraestrutura admiram muito a pessoa do Tarcísio. E outra coisa muito importante, que eu acho que as pessoas não prestam muita atenção. O Tarcísio ele tem uma personalidade de não combater a outra pessoa. Então ele é um cara muito técnico, muito na dele. Então ele não tenta antagonizar com o mestre dele. Ele foi alto cargo no governo Dilma, é alto cargo agora no governo Bolsonaro. Eu acho que ele pode ser alto cargo em qualquer pessoa e ele não começa a prejudicar a imagem do chefe. Ele é low profile o suficiente para pro cabeça de chapa não sentir medo dele. Então eu acho que isso é um outro cara que poderia ser um perfil parecido, né, como mesmo o General Santos Cruz, mas daí eu já acho um cara com menos trato político, mas eu acho que tem que focar nesse tipo de abordagem se você quer o voto que gente que votou no Bolsonaro em 2018 e que está descontente com ele. Então você tem que colocar a pecha no Bolsonaro, no negócio, não é ele não, pare com esse papo de ele não, para com isso. Bolsonaro é traidor. E qualquer candidato aqui da terceira via precisa pegar um eleitorado que acha o Bolsonaro traidor e que era representante, né, que tipicamente votava no PSDB porque era a única coisa que tinha, que não era o PT, mas precisa dessa parte do eleitorado que é muito forte aqui no Sudeste do país e principalmente também nas pessoas de meia idade. E para isso o Ciro Gomes ainda tem uma dificuldade muito grande em dialogar com esse pessoal. O pessoal até fala, o Ciro Gomes é imposto afetivo, né? Meus amigos até brincam disso. Não é que ele gosta de imposto, ele é imposto afetivo. Para a classe média e a classe da região sudeste, isso é um estigma forte. Eu, se fosse o Ciro Gomes, eu tentaria me livrar desse estigma o quanto antes. E para isso você vai ter que acenar o centro, vai ter que acenar a pessoas mais de direita e principalmente com uma pegada mais industrial / comercial. E eu acho que esses nomes aqui seriam alguns nomes que causariam mais boa impressão do que um nome como o Dória, por exemplo. Tá legal? Então eu vou colocar várias outras coisas aqui nesse canal, falando principalmente sobre pesquisas eleitorais e como que eu acho que o xadrez político está se desenhando, né? E tentar impactar isso de alguma forma ou de outra. Como esse canal aqui é novo, o YouTube vai restringir muito o alcance dessa publicação, então por favor aí comentem embaixo o que vocês acharam que eu perdi aqui, porque às vezes eu começo a falar alguma coisa, eu me perco aí no meio do meu raciocínio. Eu faço isso muito para também eu mesmo ver com um pouco mais de clareza os meus pensamentos e depois eu leio os comentários de todo mundo e me ajuda pra caramba, viu? Então comenta aí o que vocês acharam. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.